queria começar pedindo para, como é a primeira vez que você vem no programa aí, pelo que a gente estava conversando antes de gravar, você vai vir mais vezes. Eu queria que você contasse a tua história, né? Você cresceu como testemunha de Jeová. Eu sempre começo brincando, porque a gente entrevista muito pai de santo, pessoal da bruxaria, de outras religiões, e a gente pergunta assim: você era pequenininho, estava na igreja, comia hóstia e tal, e aí depois passava a ser alquimista e tal. Como é que foi a tua infância? Na Testemunha de Jeová tem hóstia? Como é que foi isso? Ok, então eu vou contar aqui de uma forma muito sintética a minha história. Aliás, a minha história, conforme vocês também já sabem, está publicada aqui neste livro, o Apóstata, porque abandonei as testemunhas de Jeová. Ele está na Amazon Brasil e já muitas pessoas no Brasil, e obviamente aqui em Portugal também, já o leram. E ele aqui a minha história está contada de forma bastante detalhada. Mas de forma resumida, como é que aparecem as testemunhas de Jeová na minha vida? Ora, começa tudo com a minha mãe. Portanto, eu tinha 1 ano de idade quando as testemunhas de Jeová batem à porta da minha mãe, e a minha mãe, na altura, estava a passar por uma fase da vida muito complicada, em termos emocionais. Ela tinha, inclusivamente, ideias suicidas, inclusivamente já tinha tudo planeado para acabar com a sua vida, e ela recebe então as testemunhas de Jeová à sua porta, que lhe apresentam uma mensagem de esperança em relação ao futuro. Apresentam-lhe uma mensagem, segundo a sua interpretação bíblica, de um paraíso na Terra, de um mundo livre da doença, da morte, do sofrimento, um mundo em que não haveria mais guerras. E esta mensagem, obviamente, para alguém que está a viver um período difícil da sua vida emocional, acabou por lhe dar uma esperança, uma luz ao fundo do túnel. E isto para ela foi muito importante. Portanto, ela ter esta necessidade e esta esperança de que um dia todas as coisas iriam ser melhores, portanto, através do poder de Deus, através da ação divina. Bem, é óbvio que eu cresci, então, dentro desta religião. Meu pai nunca foi testemunha de Jeová, mas a minha mãe educou-me dentro desta religião, desta organização religiosa, e eu cresci, como é normal, dentro de um grupo religioso como este, não é? Bastante fechado, com bastantes restrições, com respeito a não celebrar o Natal, não celebrar a Páscoa, não celebrar os aniversários, portanto, não celebrar tudo aquilo que é normal, digamos assim, em termos sociais. Mas eu sempre levei tudo muito a sério e nunca tive uma vida dupla. Ou seja, eu acreditava firmemente que esta era a religião verdadeira, que era realmente a oração religiosa que ensinava a verdade bíblica, não é? Segundo a sua interpretação, e fazia aquilo que era normal às testemunhas de Jeová fazer, não é? Pregar de porta em porta. Depois, à medida que fui crescendo, comecei a participar nas reuniões, através de fazer pequenas partes da reunião, que daquilo que era chamado da escola, digamos assim, onde se aprende a oratória, que as testemunhas de Jeová têm. E, portanto, tudo isso foi algo natural para mim. Portanto, eu sempre acreditei em tudo, inclusivamente aquelas doutrinas que para as pessoas faz muita confusão, como a questão do sangue. O que é que acontece? Eu, com cerca de 20 anos, tornei-me servo ministerial. Isto é o termo que as testemunhas de Jeová usam para aquilo que noutras religiões é chamado diácono. E depois, mais tarde, após casar, aos 25 anos, tornei-me ancião, que é o equivalente a pastor na Igreja Evangélica ou padre na Igreja Católica. Portanto, isto foi um percurso para mim absolutamente natural dentro desta organização religiosa que eu reforço, sempre acreditei ser a única religião verdadeira. Portanto, eu cresci e fui doutrinado dentro dela, não conhecia outra organização religiosa, apesar de ter sido batizado em bebé na Igreja Católica, mas obviamente as testemunhas de Jeová entraram na minha vida tão cedo que eu não conheci na prática outra religião. E foi assim. De uma forma resumida, muito resumida, foi isto que aconteceu para eu então entrar dentro das testemunhas de Jeová. Ok. Você contou que você entrou, mas eu ia perguntando uma coisa. Por que você continuou? Eu continuei nas testemunhas de Jeová porque eu acreditava firmemente que era a religião verdadeira. Portanto, eu não tinha quaisquer dúvidas de que era, digamos assim, a religião que ensinava a verdade bíblica. Portanto, para mim era uma convicção profunda, que é o que acontece com a maior parte, se não todas, não é? Mas pelo menos a maior parte
das pessoas que estão dentro desta organização religiosa. E, portanto, as pessoas acreditam firmemente, porque elas foram ensinadas desta maneira, de que aquilo que a religião ensina, aquilo que os líderes ensinam, então é a verdade, e é esta verdade que as conduzirá ao paraíso. Porque elas acreditam que quem não está dentro das Testemunhas de Jeová não tem a salvação. Portanto, vai ser destruída no Armagedon, ou Armagedão. Portanto, quando vier, digamos assim, o dia do juízo, não é, da parte de Deus para toda a humanidade, então quem está dentro desta organização religiosa é como se estivesse simbolicamente dentro da Arca de Noé. Portanto, as pessoas que estão dentro da Arca serão salvas, todas as que estão fora serão destruídas. E este pensamento, não é, de que o Armagedon, a destruição não da Terra, não do planeta, mas do mundo ou do sistema de coisas que existe, de Satanás, vai ser destruído. Portanto, quem está fora, obviamente, não vai ser salvo. E para mim, isso, obviamente, eu também acreditava que só apenas as Testemunhas de Jeová iam ser salvas e acreditava que só fazendo a vontade de Deus dentro desta organização religiosa teria esta salvação.